Antes de contar como tudo aconteceu, quero dizer como foram as minhas atitudes durante 2 anos e 8 meses em que estive separada, para que todos vejam como é essencial vencer a carne, obedecer a Deus, não se vingar e descansar nele. Eu sempre tratei bem meu marido, mesmo quando ele não demonstrava sentimento algum por mim, mesmo quando ele não pagava a pensão dos filhos e mesmo quando ele me pediu o divórcio por 2 vezes. Eu sabia que isto iria fazer toda a diferença. Eu nunca procurei, liguei ou mandei e-mails para a OM, porque eu sempre tive a convicção de que a minha luta não era contra ela, embora ela tivesse a consciência de que estava em pecado. E eu também sabia que meu marido estava cego e se eu a atacasse, ainda seria acusada de estar errada. Não pensem que foi fácil ver a OM na porta da minha casa, dentro do carro do meu marido vindo buscar meus filhos como se eles fossem o seu troféu. Foi muito duro, irmãos, muito choro, muita humilhação e muita raiva. Mas a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Deus nos dá o direito de sentir raiva, mas não nos dá o direito de agir com a força do nosso braço. Minha é a vingança, eu os retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Eu jamais abandonei o Senhor e a igreja. Chovesse ou fizesse sol, lá estava eu e meus filhos na casa do Senhor. Nos dias bons e ruins, nos dias em que eu estava forte e cheio de fé, nos dias que eu não tinha fé alguma e quando não via nada que pudesse me dar qualquer esperança. Perdi a conta do número de campanhas que fiz. Realmente foram muitas e todas revelavam algo diferente da parte de Deus para mim. Queridos, eu poderia numerar muitos conselhos aqui, mas mencionei aqueles que acho ser os mais importantes nesta caminhada difícil, mas compensadora, que é pagar o preço de lutar pelo casamento. Agora, o mais interessante disso tudo, irmãos, Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus me fez uma promessa que está em Apocalipse 3, versos 7 ao 13, carta à igreja em Filadélfia. Quando Deus me fez essa promessa, mesmo depois de ler e entender o que Deus faria, meu coração ficou inquieto, pois eu sentia que Deus queria me mostrar algo mais naquela promessa. Então, li e reli o texto, mas não encontrava nada além do que Deus já havia falado. Os dias passaram e minha inquietude continuava. Daí, resolvi pesquisar sobre a tal igreja em Filadélfia e, para minha total surpresa, sabe o que descobri? Que Filadélfia teve 3 nomes. Primeiro nome, Nova Cesareia. Segundo nome, Flávia. Meu nome, glórias a Deus. Terceiro nome, Filadélfia. Irmãos, eu descobri o que tanto o Senhor queria me mostrar. Ele queria mostrar que, além de fazer a promessa, Ele colocou o meu nome na promessa. Que coisa linda! Eu chorei muito neste dia. Enfim, a promessa se cumpriu no dia 26 de março, exatamente do jeito que Deus prometeu. No dia 26 de março, meu marido veio buscar os filhos como ele sempre fazia nos fins de semana. Neste dia, eu acordei diferente, incomodada com algo que não sabia o que era. Então, neste dia, em uma conversa que tivemos, ele se desculpou por não estar pagando a pensão dos filhos e disse que mudara de emprego e que logo que as coisas melhorassem, ficaria em dia com o pagamento da pensão. Eu questionei onde ele trabalhava e ele, chorando, disse que estava trabalhando como faxineiro em um grande shopping. Confesso que fiquei perplexa com aquela revelação, porque eu sabia que Deus estava levando-o ao deserto, mas não sabia que chegou a esse ponto. Detalhe, meu marido, quando saiu de casa, era supervisor de uma multinacional. Para ele, estar naquele lugar e naquela função era o fundo do poço. E foi para o fundo do poço que Deus o levou.
O deserto para ele também não foi nada fácil. Longe de Deus, tudo que para ele parecia ser lindo no começo, logo se tornou um caminho de morte, fracasso e falta de paz. Ele também precisou passar por muitas adversidades para, enfim, ser tocado por Deus e perceber que tudo era fruto do pecado e do afastamento do Senhor. Meu marido nunca deixou de ir à igreja e ia junto com a OM, mas estava longe, muito longe de Deus. Em Malaquias 2, verso 10 ao 16, diz que Deus não ouve a oração dos adúlteros e não aceita nada das suas mãos. Isto é muito sério, irmãos. Casamento para Deus é algo de alta seriedade e prioridade. Naquele momento, eu fui tomada pelo Espírito de Deus que usou a minha boca e eu falei tudo o que Deus queria falar. Irmãos, eu não aconselho ninguém a confrontar o marido ou a esposa que está em pecado, mas no meu caso, Deus agiu dessa forma. Eu, que nunca tinha falado nada com meu marido a respeito do pecado dele durante 2 anos e 8 meses, fui usada por Deus para falar. Da minha boca jorravam palavras vindas do Senhor. Eu tentava parar de falar e não conseguia. Na verdade, eu não falava, eu gritava. E meu marido, caído no chão, chorando compulsivamente. Foi um mover de Deus sobrenatural do jeito que Deus prometeu na carta à Filadélfia. Depois disto, ele foi embora e eu me senti leve. Meu marido saiu de nossa casa, parou em uma praça e lá chorou por mais de 3 horas sem parar. Naquele momento, as escamas começaram a cair dos olhos dele e Deus fez passar um filme na mente dele, lembrando da sua saída de casa, dos pecados, dos erros, e aquilo era só o começo. Horas depois, ele ligou para me agradecer por tudo que eu falei. Naquele momento, eu não tinha nem noção do que estava acontecendo no mundo espiritual. Para mim, aquele momento de quebrantamento era só um momento e mais nada, porque eu já não orava mais por restauração há 8 meses. Me conformei com a aparente vontade de Deus e continuei a minha vida trabalhando, cuidando dos meus filhos, da minha casa e seguindo a Deus. Foi exatamente nessa hora que Deus viu a minha fidelidade a Ele, independente de restauração ou não. Deus é fiel. Agora, o mais interessante disto tudo, irmãos, Deus, quando promete, Ele cumpre. Depois deste dia, queridos, meu marido começou a lutar pelo nosso casamento. Deus colocou nele uma vontade imensa de mudar, de buscar a Deus, de orar e de ler a palavra. Naquela semana, começava na igreja dele um congresso de famílias com o pastor Josué Gonçalves. E ele me convidou. Lá estávamos nós, durante 3 dias, recebendo de Deus, juntos. No primeiro dia, o louvor foi com o Davi Sarcer, cantando Restitui. Foi lindo, irmãos. Eu e meu marido de mãos dadas cantando este louvor. Dias depois, ele saiu da casa da OM e voltou para nossa casa com a roupa do corpo. Só na outra semana foi buscar seus pertences. Dali em diante, Deus já foi mudando a sorte dele. Mudou de função no trabalho e está muito feliz. Hoje, estamos caminhando com Deus. A restauração apenas começou. Muitas coisas Deus ainda vai fazer. Mas estamos felizes, confiantes em Deus, unidos, muito amigos e nos amando muito. Irmãos, não desistam do que é de vocês. Mesmo que tudo pareça impossível aos olhos humanos, permaneçam na posição de espera. Deus não tem outra pessoa para você aí fora. O melhor de Deus é o seu casamento. Eu, como muitas pessoas, em um momento do deserto, quis encontrar alguém,
pensando que Deus tinha esquecido da promessa ou mesmo desistido dela. Que nada! Deus deixou eu me decepcionar e me frustrar para perceber que não tenho homem melhor do que meu marido e que ninguém iria amar a mim e a meus filhos como o pai deles. Por isso, vençam a solidão e a carência e esperem em Deus. Só você pode abortar os planos de Deus e, se casando novamente, você não verá o milagre acontecer. Espero ter contribuído para a edificação de muitas vidas. Amém.